Olá pessoal, estamos chegando. Olha só, mais informações e o assunto é a declaração do general, né, que disse que enganou, né, as pessoas que estavam lá pacificamente no dia 8 ali, né? Enfim, mas segura aí. Primeiro lembrando que hoje 20 de maio de 2023, primeiro comentário Lusitânia Prado, minha amiga, um bom dia pra você, bom final de semana. Ela comentou: meu filho caçula não ouviu meu conselho, foi morto por andar com gente errada. Coloquei os 3 assassinos na cadeia. Agora estou pensando do jeito que está a gente do bem sendo preso por pessoas que tem problema na justiça. Daqui a pouco os caras que mandei pra cadeia vai querer que eu seja presa por ter entregado eles pelo assassinato do meu filho. Pois é, minha amiga, esse é o nosso Brasil e esse é o sentimento da sociedade hoje. Uma insegurança terrível na justiça, né? Ministro que liderou cassação contra Deltan Dallagnol foi investigado pelo deputado na Lava Jato. Olha só, gente, que coisa, né? Obrigado, Lusitânia. Vamos para a matéria. Olha só o título, gente. General do Exército pode ter cometido crime militar nas prisões do 8 de janeiro. Exatamente. Lembram a matéria que a gente trouxe aqui do General Dutra, dizendo que ele mandou cercar lá? As pessoas acharam que ele estava fazendo aquilo para proteger as pessoas, porque num momento aquilo ali foi... A gente teve muitas ações, inclusive do Exército, impedindo que a polícia da PM prendesse pessoas. Nós tivemos, inclusive, PMs que ultrapassaram, né, a competência da sua ação e foram levados, né? Enfim, nós vimos claramente que o Exército atuou, né, para proteger as manifestações pacíficas, para garantir que elas fossem pacíficas. Até houve comunicado do próprio Exército que quando tentaram desmobilizar ali antes do dia 8, houve uma tentativa, o Exército afirmou, inclusive, que aquele espaço, acho que é 200 metros, ali corresponde ao Exército e ninguém mandava ali, né? Nós tivemos várias ações nesse sentido, aí mostrando que o Exército estava protegendo as pessoas. E aí o general Dutra, ele afirma, né, já no comando agora do governo Lula, né, já na mão de Lula, ele afirma o seguinte, que quando eles cercaram, a gente já vê aqui na matéria, né, quando eles cercaram lá no dia 8, fizeram aquele cerco lá da Praça dos Cristais lá, e manteve as pessoas ali, né, naquele sentimento que está de tranquilidade. Quando eles cercaram ali, ele afirmou que as pessoas acreditaram que o Exército estava garantindo a segurança deles, mas que na verdade o Exército estava garantindo que ninguém fugisse, ou seja, ele atua de uma certa maneira enganando a sociedade a qual ele deveria proteger. E parece que nesse quesito ele cometeu um crime. E é o que a gente vai ver nessa matéria. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ative o sininho das notificações, marca aí a opção receber todos os vídeos, comente, compartilhe, deixe o seu like. Na descrição, chave Pix, seja um colaborador do nosso canal, ajude o nosso trabalho, as nossas lives todos os sábados, às 20 horas, 30 minutinhos, aqui você sabe. O seu comentário ganha voz na nossa live. No final da descrição, link de convite para o nosso grupo no Telegram, todas as matérias lá em primeiríssima mão. Vamos lá, gente. General do Exército pode ter cometido crime militar nas prisões do 8 de janeiro. O interessante é que nesse caso aqui, ele não seria julgado pelo STF, nem pelo TSE, nada disso. É pelo STM, Superior Tribunal Militar, porque o general cometeu um crime militar. Vamos lá. Em determinadas situações, a atuação das forças militares é necessária para garantir a segurança e a ordem pública. No entanto, surgiram relatos de uma operação liderada pelo general Dutra em Brasília após os atos de vandalismo à sede dos 3 poderes da República, que inicialmente foi apresentada como uma medida de proteção aos manifestantes, mas que posteriormente revelou-se uma ação para prendê-los. Neste artigo examinaremos os eventos relacionados a esta operação, seus desdobramentos e as controvérsias envolvidas, né? Bom, vamos lá, gente. Vamos entender o que foi que o general... Porque em um primeiro momento o general dá a entender, passa a informação que está protegendo as pessoas. E em outro momento ele já disse que não, estava só enganando. E isso, gente, tem
uma quebra na Convenção de Genebra. Fagundes, eu não entendi. A Convenção de Genebra se aplica aí? Sim. E vocês vão entender. O general Gustavo Henrique Dutra de Menezes, ex-chefe do Comando Militar do Planalto, CMP, afirmou que o Exército não proibiu a entrada de policiais militares no acampamento do QG do Exército na noite do dia 8 de janeiro, cumprindo uma determinação do governo federal em deixar as prisões para amanhã do dia 9. Aos distritais da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, da Câmara Legislativa do DF, o Dutra afirmou que eles só fizeram um cerco para ninguém sair. Segundo ele, os bolsonaristas achavam que o exército estava os protegendo e por isso foram dormir. Olha só, gente. Quer dizer, o cara debocha, né? O cara criou uma falsa sensação de tranquilidade, segurança e paz, quando na verdade ele estava agindo ardilosamente. Eu emiti então uma ordem de operações para os meus comandantes subordinados. Com isso, isolamos a Praça dos Cristais. Daí acontece um fato interessante, porque havia aí umas pessoas, um nível de fanatismo. Quando isolamos a praça, as pessoas estavam pensando que estávamos isolando para protegê-los e foram dormir. No dia seguinte, a PMDF chegou na hora certa, com todos os meios. No dia seguinte, a PMDF chegou na hora certa, com todos os meios, isso. Aí veja só. Deixa eu continuar aqui, pulando aqui rapidinho, propaganda. Aqui deixa claro uma coisa, gente, que o movimento era pacífico. Veja, os soldados, segundo ele, fecharam lá. As pessoas, crendo que o exército estava cumprindo o seu papel, foram dormir. Parece um acampamento de vândalos, de terroristas, como foram tratados? Não parece. Porque as pessoas foram descansar, foram dormir. Mesmo após a invasão do dia 8. Quer dizer, vândalos não iriam dormir, vândalos não iriam descansar. Mas é claro, né? Eles sabiam disso e se utilizaram dessa situação para enganar as pessoas a quem eles deveriam proteger. Em depoimento na CPI de Brasília sobre os atos de 8 de janeiro, causou estranheza a forma como o general se referiu aos manifestantes que ficaram por cerca de 2 meses em frente ao QG do Exército. Em Brasília, o movimento era pacífico, porém Dutra relatou como um grupo de fanáticos e chegou a elogiar ao atual presidente Lula por sua fala incisiva para prender todos. Entre os presos, a PF, Polícia Federal, informou que haviam inclusive crianças que acompanhavam pais e mães. Outro ponto controverso é a forma como as prisões foram feitas, a chamada Operação Perfídia. No contexto da guerra, a perfídia é uma forma de engano em que um lado promete agir de boa fé, como levantar uma bandeira de trégua com a intenção de quebrar essa promessa, uma vez que o inimigo desavisado é exposto, como por vir fora da cobertura para levar os prisioneiros entregues sob custódia. Esse método é proibido pela Convenção de Genebra. Olha a que ponto chegou, gente. A ardilosidade do general e do governo. Proibição da perfídia. É proibido matar, ferir ou capturar um adversário valendo-se de meios perfídios. Constituir o perfídios atos que, apelando para a boa-fé de um adversário e com a intenção de atraiçoá-lo, deem a entender a este que tem direito à proteção ou que está obrigado a concedê-la em conformidade das normas de direitos internacionais aplicáveis nos conflitos armados. Portanto, a CPMI instalada no Congresso brasileiro deve analisar se houve crime militar com base nesse artigo internacional. Contexto da manifestação e a operação do general Dutra no contexto de um protesto ou manifestação em frente ao quartel do Exército em Brasília. O general Dutra liderou uma operação que inicialmente foi descrita como uma medida de proteção aos manifestantes. O objetivo alegado era garantir a segurança e evitar confrontos violentos. Ou seja, olha aí, enganando as pessoas.
A mudança de narrativa e as prisões ao longo da operação ocorreu na reviravolta inesperada, quando os manifestantes descobriram que a operação não era voltada para sua proteção, mas sim para sua prisão. Essa mudança de narrativa gerou indignação e controvérsias, levando a questionamentos sobre os motivos e a legalidade da ação. A legitimidade e a legalidade da operação. A operação liderada pelo general Dutra levanta questões sobre sua legitimidade e legalidade. É necessário analisar se a ação seguiu os protocolos e procedimentos adequados, se houve respeito aos direitos individuais dos manifestantes e se houve procedimentos adequados, se houve respeito, se houve evidências concretas que justificassem a prisão dessas pessoas. E aí eu explico. Os caras foram dormir. Aonde é que estava a agressividade, o fanatismo, a loucura, o terrorismo? O pessoal foi dormir, gente. Impactos na liberdade de expressão e direitos humanos. A prisão de manifestantes em uma operação como essa também traz preocupações sobre a liberdade de expressão e os direitos humanos. A garantia da liberdade de manifestação pacífica é um direito fundamental em uma sociedade democrática e qualquer ação que vise restringir ou silenciar vozes dissidentes requer uma análise cuidadosa. A operação liderada pelo general Dutra em Brasília, inicialmente apresentada como uma medida de proteção aos manifestantes, mas que acabou resultando em prisões, é um caso controverso que requer uma análise aprofundada. É fundamental examinar a legalidade, as justificativas e os impactos dessa ação, a fim de avaliar se o alinhamento com os princípios democráticos e os direitos fundamentais dos cidadãos foram respeitados. Tá aí a matéria. Então, o que acontece? Nós temos aí, primeiro, aquela corrente dos militares fechando a Praça dos Cristais, dando a entender que eles estavam protegendo os manifestantes que estavam ali dentro para não haver um confronto, né? Após porque poderia haver uma dissidência ali de vândalos do dia 8 ainda. Por ali podia haver um confronto, né? Mas, na verdade, eles mentem, porque estavam apenas garantindo que as pessoas que estavam ali fossem presas. Depois nós temos a questão dos ônibus, né? Aonde as pessoas entraram com a ideia de que seriam levadas para casa. E uma vez lá dentro, descobriram outra história, que estavam, na verdade, sendo presos. Então, ou seja, houve, sim, né, a prática da perfídia. Enganaram as pessoas e levaram as pessoas dentro da boa-fé para serem presas. Ou seja, disseram uma coisa, as pessoas acreditaram, porque acreditavam nas Forças Armadas. Então, generais como Dutra são uma vergonha para a nossa nação. E ministros como Flávio Dino também entram nesse contexto, porque a ordem dos ônibus, em relação aos ônibus, veio do ministro Flávio Dino. Esse é o nosso Brasil, esse é o contexto lulopetista infectando as Forças Armadas. Porque quem age com mentira, enganando o povo, falando uma coisa e fazendo outra, bom, a gente já sabe muito bem quem é, e parece que isso já começa a se ramificar dentro da entidade que nós tínhamos como mais séria. O último baluarte, a última defesa dos brasileiros parece que agora deixou de ser a última defesa para ser uma das... Deixa pra lá, né? Vamos lá, não vou usar a frase não. Segurar para evitar aí problemas. Vamos para os comentários para a gente finalizar rapidinho aqui. José de Oliveira Abreu comentando aqui, deixa eu ver. Enquanto não acabar com esta farra de colocar velhas raposas felpudas para tomar conta do galinheiro, estes desmandos não vão acabar. Um juiz cara de pau, com o rabão preso, tem um descaramento de condenar alguém que lutou bravamente para acabar com estes crimes praticados por estes corruptos. Deus salvará nossa pátria. Comentou ele no vídeo. Ministro que liderou cassação contra Deltan Dallagnol foi investigado pelo deputado na Lava Jato. Eu não tiro uma palavra do nosso amigo, concordo em tudo que ele colocou aqui. Finalizando, Jocinéia Loyola, Jô, um abraço minha amiga, comentando aqui. Eu dou risada, comentou ela no vídeo. PT ameaça a candidatura de Guilherme Boulos à Prefeitura de São Paulo. Quero ver o pau quebrar também por lá. Um abraço, gente, fui, um abraço, Jô, bom final de semana.